Olá, seja bem-vindo ao canal do Ano Literário. Hoje nós vamos encerrar novembro aqui neste canal, falando sobre a nossa peça do mês, que foi Hamlet, de William Shakespeare. Aqui no Ano Literário, este ano 1 foi todo dedicado a Shakespeare. Nós estamos lendo uma peça por mês. Vamos encerrar, portanto, esse projeto, esse ano 1, em dezembro, com a peça A Tempestade. Já convido você a participar conosco. Vou deixar o link para você se inscrever aqui na descrição desse vídeo. E eu quero convidar você também a participar do Ano Literário Ano 2, que nós vamos nos dedicar inteiramente à literatura vitoriana. Nós vamos ler 8 livros, mais uma leitura bônus. Vamos fazer uma imersão completa nesse período tão único e tão singular na história da literatura mundial. Convido você, também vou deixar o link na descrição, e também vou deixar na descrição o vídeo em que eu apresento todos esses livros e explico como é que vai funcionar o ano 2. Desde já você é nosso convidado a entrar de cabeça nesse mundo fantástico da literatura, tá bom? Nós vamos falar sobre Hamlet, essa peça que foi escrita provavelmente no finalzinho ali do século XVI, em 1599, 1600. Ela é uma peça de transição de Shakespeare. Vamos explicar que transição é essa para que vocês entendam por que Hamlet é uma das peças, talvez a peça mais conhecida de Shakespeare. Eu estou chamando ela aqui de uma peça de transição, né? Vamos entender. Shakespeare começou sua carreira no teatro. Dá-se notícia, né? Eu já comentei com vocês na minha resenha de Macbeth, vou deixar aqui para vocês depois assistirem, que nada na vida de Shakespeare é muito certo. Assim, a biografia dele, dados biográficos, a gente não tem muito dado sobre a vida dele. Então, tudo que se sabe sobre ele é um pouco incerto. O que a gente tem dele apenas, além das suas certidões de nascimento, casamento e óbito, são suas próprias peças. Então, sabe-se que ele chegou a Londres, vinda de Stratford, assim, no finalzinho da década de 80 do século XVI, e ele vai ingressar na companhia de teatro, ele vai começar a escrever seus próprios textos, além de atuar nessa companhia de teatro. Esse período, então, de 20 e poucos anos na história de Shakespeare, que ele vai escrever peças bastante famosas, como o Julieta, desse período, A Megera do Malo, O Mercador de Veneza, O Sonho de uma Noite de Verão, são todos desse período antes da virada do século, ainda no reinado de Elizabeth I. E ele, então, vai escrever 2 tetralogias sobre a história inglesa que vão marcar sua escrita. É aqui, né, nessas tetralogias, principalmente na última tetralogia, em que ele vai, então, aperfeiçoar o seu estilo. Após a escrita dessa tetralogia, ele vai escrever, então, uma grande história de Júlio César. Júlio César, o imperador romano, que teve sua vida retratada num livro chamado Vidas Paralelas de Plutarco. E Júlio César já demonstra bem mais a maturidade de escrita dramática de Shakespeare. Ele vai colocar em Júlio César, a partir de Júlio César, já no final da tetralogia, e então em Júlio César, personagens bem mais densos, com bastante camadas, personagens em que a gente tem mais perguntas que respostas através da leitura dessas histórias. É o que acontece em Júlio César. Aconselho a todos que leiam essa peça. Foi uma das peças desse projeto em que eu mais me apaixonei por Shakespeare. E o que vai acontecer é que, após a escrita de Júlio César, talvez ainda quando Júlio César estivesse sendo encenado nos teatros, ele então vai conhecer e vai começar a escrever o seu Hamlet. Por quê? Porque Hamlet não é uma história original de Shakespeare, ele se baseou em uma lenda nórdica que foi relatada por um historiador chamado Saxo Grammaticus. Essa lenda chegou ao conhecimento de um francês que transcreveu ela, traduziu para o inglês, e então Shakespeare teve conhecimento. Mas não só Shakespeare, vários autores do período também vão conhecer a história de Hamlet, que na verdade é a história do príncipe Amleth. Até para quem quiser conhecer a história original do príncipe Amleth, tem um filme chamado O Homem do Norte. Ele não é muito antigo, é até bem recente, que conta a história do príncipe Amleth, né, original, de onde saiu a história
de Hamlet. Vários outros escritores do período produziram as suas versões de Hamlet. O próprio Shakespeare, ao que parece, também teve mais de uma versão de Hamlet. A gente tem na história 2/4, né, que era como as peças elas eram escritas num quarto de papel. Vocês imaginam assim, uma folha grande e um quarto do papel, as peças eram escritas então nesses quartos. Esse primeiro quarto que saiu ali no finalzinho do século XVI ainda, tinha muitas imprecisões, muitos erros, provavelmente porque foi algo de memória que alguém escreveu, ou um dos atores, ou alguém que estava na encenação. E então ele não foi completamente descartado, mas ele é tido como um quarto ruim. Depois houve um novo quarto, provavelmente com melhorias que o dia a dia no teatro foi dando, né, essa cara nova ao Hamlet. E em 1623, já 7 anos após a morte de Shakespeare, então, a gente tem a produção do Fólio, que são as obras completas de Shakespeare, e então a gente tem um outro Hamlet. Então, esse Hamlet que chegou aqui pra gente é como se fosse um bem bolado das 3 versões que se tem desse Hamlet de Shakespeare. Então, o que a gente vai encontrar aqui é uma história de vingança, que era, inclusive, um gênero teatral que estava bastante em voga no período. O Thomas Kidd, que era um dramaturgo contemporâneo de Shakespeare, tinha escrito já uma tragédia de vingança chamada Tragédia Espanhola. Então, encontrar uma peça nesse estilo escrita pelo Shakespeare não seria estranho, já que naquele período ali havia então se tornado comum, uma moda, vamos dizer assim, escrever peças, histórias de vingança. Então, Hamlet é uma história basicamente de vingança. E a gente tem aqui um herói trágico que vai parecer para nós cheio de falhas. Ele não é um herói trágico aos moldes de um herói como Romeu, por exemplo, que a gente encontra Romeu no começo da peça e a gente tem tudo dele ali. Né? Ele não nos surpreende ao longo da peça, nem mesmo depois do seu desfecho, bastante conhecido, não vou me prolongar aqui, mas a gente sabe que é mais ou menos esperado que ele cometa o que ele fez, justamente pelo fato de a gente ter ali um rapaz jovem, apaixonado, impulsivo. Então, ali está tudo dentro do esperado. Contudo, a gente vai ver aqui um herói trágico que não, como eu posso dizer, ele tenha muito mais falhas e ele cometa atos muito mais questionáveis para a gente, e isso vai fazer com que nós tenhamos mais perguntas que respostas em Hamlet. E o que é mais interessante é que, a partir de Hamlet, daí porque eu disse porque essa peça era uma peça de transição, a partir de Hamlet nós vamos encontrando heróis com paixões cada vez mais fortes e cada vez mais cometendo erro em nome dessas paixões. É o que nós vamos encontrar em Otelo, é o que nós vamos encontrar em Rei Lear, é o que nós vamos encontrar em Macbeth, e daí por diante. Nós comentamos no mês passado sobre Antônio e Cleópatra, que é uma peça posterior a Hamlet, e que nós encontramos o nosso herói trágico, Antônio, cometendo muito mais erros por causa dessa paixão do que sendo um bom herói trágico. E aqui eu quero enfatizar que eu estou usando esse termo herói trágico comparando esses personagens à tradição teatral grega que estabelece o que é um herói trágico. Então, se nós compararmos um Antônio ou agora um Hamlet a um personagem de uma tragédia grega clássica como Édipo, rei, por exemplo, nós vamos encontrar significativas diferenças. A primeira delas é que o que move esses personagens aqui em Shakespeare não é mais a condição de ser moldado ou conduzido por um destino que eles não podem fugir dele. Lembrem lá que Édipo tinha um oráculo sobre ele que dizia que ele ia matar o pai e casar com a própria mãe. Então, mesmo que ele tivesse tentado fugir ou que os pais, tanto biológicos como adotivos, tivessem tentado fazê-lo sair, né, vamos dizer assim, né, dessa maldição que cobria ele, ele não conseguiu.
Mas o que a gente pode perceber é que Édipo, ele era uma vítima desse destino. Ele não podia fugir, era um destino inexorável. Aqui, né, os heróis de Shakespeare já nos mostram coisas totalmente diferentes. Eles são livres para fazerem suas escolhas. E o que nós percebemos é que, movido por essas paixões, esses heróis, eles cometem erros, eles se deixam cegar pelos seus erros. O erro de Hamlet, a paixão, a gente não pode, eu não diria nem paixão, porque aí você vai tentar, né, achar em Hamlet uma paixão, um vício moral, como o orgulho, ou como a ambição, ou como a inveja, ou como o ciúme, que são elementos que nós encontramos nas outras tragédias. Aqui não. Aqui, talvez, o erro de Hamlet seja o total oposto disso tudo. E eu acredito que é o que torna essa peça uma peça única no cânone shakespeariano, que é o fato de que a gente não vai encontrar nenhum outro personagem, a gente não consegue comparar Hamlet a nenhum outro personagem shakespeariano. Que o que move essa peça é exatamente o fato de que Hamlet vive em uma constante inação. Ele vive numa constante dúvida. Será que o que eu tenho que fazer é a coisa certa? E aí ele fica sendo corroído por essa dúvida. Ele bola planos para se livrar dessa dúvida, mas existe uma coisa inerente ao temperamento de Hamlet, que é a melancolia, é o enfado da vida. Ele procura um sentido para viver, porque Hamlet está profundamente triste. Essa peça inicia já com o rei Hamlet, né, o pai do nosso personagem principal aqui, falecido. Hamlet vai à corte porque ele não morava lá, ele estudava numa universidade na Alemanha, a Universidade de Wittenberg. Ele vai à corte para o funeral do pai, e o que acontece logo em seguida ao funeral do pai é que a sua mãe, esposa do rei e rainha, já se casa em seguida com seu próprio cunhado, ou seja, o irmão do rei, tio de Hamlet. E a gente vai encontrar aqui um Hamlet profundamente rancoroso e amargurado com essa situação. A primeira grande fala de Hamlet nessa peça é justamente resultado desse sentimento que abate o coração dele. Ele vai nos mostrar o seu espírito, e ele vai dizer o seguinte: olha, não tem nem 2 meses, menos de 2 meses, que o meu pai foi enterrado, um pai, um marido dedicado, um bom rei, tá? Um rei que fez de tudo pela sua rainha, que foi, a gente ainda não sabe, ele ainda não sabe, nem nós não sabemos ainda nesse momento, mas a gente vai descobrir em seguida que esse rei foi assassinado pelo próprio irmão este que, além de usurpar o trono, ser um assassino, casou-se com a rainha. E o Hamlet tá ali, gente, como assim? Que situação. Então, em diversos momentos dessa peça, uma palavra vai se repetir constantemente, que é incesto. O que é o incesto, neste caso? É o fato de que a gente não tem, nesse período, hierarquias parentais, vamos usar essa palavra bonita aqui, para estabelecer o seguinte: ela é minha cunhada, ele é meu genro, ele é meu sogro. Não existe isso. Quando o casal se casava, aquela mulher passava a ser irmã do irmão do marido, o pai dela passava a ser pai do marido. Então, eles se chamavam assim. Então, quando a gente vê uma acusação tão grave como incesto aqui nessa peça, é por quê? Porque ela era, para todos os efeitos, irmã desse homem que agora é seu marido. Então, o Hamlet, ele está
profundamente indignado com essa situação. Ele não está nem indignado com o fato de que ele não foi o sucessor do seu pai, se a gente fosse a ordem natural. Ele não está indignado com nenhuma outra situação, além do fato de que a mãe, nesse momento, casou-se com o seu tio, menos de um mês da morte do pai. Aí, muito se fala de uma análise freudiana do complexo de Édipo, estava falando do Édipo nesse instante, né? Do complexo de Édipo a respeito de Hamlet, e eu não quero entrar nessa seara, primeiro porque eu não tenho total conhecimento desse assunto e isso não nos interessa, e segundo, porque eu acho que se a gente for levar essa história estritamente para esse lado, a gente esvazia as diversas interpretações dela, sabe? Então, assim, na minha opinião, a gente tem que se prender ao que o texto nos entrega. Ah, porque ele queria a mãe. Isso não é o que o texto nos entrega. A gente vê, sim, um Hamlet amargurado, a gente vê, sim, este Hamlet rancoroso, e eu entendo muito mais esse Hamlet enlutado do que um Hamlet que tinha vontade de deitar com a mãe, etc. Tá? Então, vamos olhar para aquilo que o texto nos entrega, que é o que nos interessa aqui. A gente está falando sobre o texto literário, não está fazendo análise psicológica, etc., nem nada disso, tá bom? Então, voltando aqui ao enredo, o que vai acontecer é o seguinte. Uma noite, os guardas estavam lá na muralha do castelo de Elsinore, na Dinamarca, e eles recebem a visita de uma assombração. Eles acham aquele espectro muitíssimo parecido com o rei falecido. Ele está, inclusive, todo vestido com a sua armadura, etc. Mas aquela assombração não fala nada com eles. Ele está lá em marcha, ele está lá vestido, mas ele não abre a boca. Então, eles pedem a presença de um dos amigos de Hamlet, um homem bem educado, culto, que era Horácio, para que vá à guarda, veja com os próprios olhos, porque o Horácio está completamente descrente dessa situação, um homem de ciências, né? Então não vai acreditar na visão de um fantasma. E se o Horácio vir o fantasma, então que ele faça gentileza de falar com aquele fantasma. No período elizabetano, eles pensavam que os fantasmas, quando apareciam, sejam almas do purgatório, e aí a gente pode entrar numa discussão gigantesca que é a respeito da religião, né, católica versus religião protestante daquele período, e não vai caber aqui nesse vídeo essa discussão, então convido vocês a entrarem no ano literário, assistirem às aulas sobre Hamlet, que eu faço sim uma intensa explicação sobre essa divergência de pensamentos entre católicos e protestantes a respeito do purgatório, mas só para vocês entenderem que há uma grande divergência aqui. E então, Horácio poderia falar com aquele fantasma, já que eles pensavam que os fantasmas só se comunicavam em latim, e Horácio, por ser culto, sabia falar latim. Então, Horácio vai descrente lá para aquela noite, meia-noite, lá no castelo, nas muralhas, e então o espectro aparece, e ele vê o espectro, ele reconhece como o falecido rei Hamlet, mas o espectro, mais uma vez, não fala com Horácio e com nenhum dos guardas. Eles então procuram o príncipe Hamlet, pedem para que ele vá à guarda, e aí quando chega lá, então o fantasma se comunica com o filho, dizendo que, na verdade, ele foi assassinado. Um dia depois do almoço, ele foi deitar-se no seu jardim, inclinou a cabeça e, enquanto estava dormindo, sentiu um líquido escorrendo pelo seu ouvido. Quando ele abre os olhos, ele vê então o irmão e ele entende que foi assassinado, envenenado por um veneno que entrou pelo seu ouvido. E o fantasma do rei exige do filho o quê? Vingança. E aí, gente, vai morar, como eu estava dizendo para vocês no começo, né, desse vídeo, vai morar todo o problema dessa peça. Por quê? Porque Hamlet vai hesitar. Não pouco, ele vai hesitar muito. Ele vai demorar para executar o pedido do fantasma por vários motivos. Primeiro, eu disse aqui para vocês porque ele vai o tempo todo se questionar se o que ele tem para fazer, que é o assassinato do tio, né, a vingança, a execução do tio, é uma coisa moralmente correta. Segundo, porque ele não sabe se aquele fantasma é real,
ou se é uma coisa demoníaca, ou se é uma invenção da cabeça enlutada dele. Então ele vai o tempo todo, como eu disse para vocês, hesitar. E essa hesitação de Hamlet vai levando a uma demora dessa ação. Quanto mais ele demora para agir, mais ele fica em conflito consigo mesmo. Ele, em determinado momento da peça, se chama de covarde. É um solilóquio bastante interessante, esse solilóquio aqui, em que ele vai falar que outras pessoas, em outros momentos, né, poderiam, então, já ter executado essa ação. Mas ele é um covarde. Olha só, ele é muito autodepreciativo nessa parte. Ele diz o seguinte, ó: sou acaso um covarde? Quem me chama de vilão? Quem me parte o crânio e arranca as barbas para em rosto mas lançar? Quem me torce o nariz? Quem me desmente e jura que há de pôr-me pela goela, atingindo os pulmões, o que é mentira? Quem me faz isso? Ai, bem o mereço, não devia ser, mas sou fraco. Falta-me o fel que amarga as opressões, senão eu já teria alimentado os milhares do céu com os restos podres desse vilão lascivo e ensanguentado, vilão cruel, traidor e incestuoso. Olha só como ele fala do incesto, mais uma vez. E aí ele continua nesse solilóquio, um pouco mais na frente ele diz assim, ó: o fantasma talvez seja um demônio, pois o demônio assume aspectos vários e sabe seduzir. Isso aqui, essa ideia é retomada mais na frente em Macbeth também. O Banquo fala a mesma coisa. Então, ele diz, pois o demônio assume vários aspectos e sabe seduzir. Ele aproveita esta melancolia e esta fraqueza, já que domina espíritos assim, para levar-me à danação. Então, ele bola um plano aqui, diz o seguinte, vai chegar um grupo de atores na corte, ele conhece esses atores, eles vão ensinar uma peça chamada O Assassinato de Gonzaga. Ele vai dizer o seguinte, olha, eu escrevi uma cena para essa peça, gostaria muito que vocês a introduzissem, né, inserissem essa cena na peça de vocês, e eles vão fazer isso, até ele dá umas instruções lá para os atores, ele banca um pouco de diretor, e então os atores encenam diante da corte a mesma cena que o espectro falou para Hamlet. Olha, chegou lá, o irmão do rei pingou o veneno no ouvido, o rei foi envenenado, a rainha, né, participou disso tudo, o que é interessante, porque nessa história aqui, na história real de Hamlet, a gente não sabe se a rainha realmente sabia disso tudo, ou se ela foi enganada, ou se ela ela já era uma amante e ela ajudou o Cláudio, né, que era o tio do Hamlet, a executar a morte do rei, ou se ela estava vulnerável e então ele se aproveitou e casou com ela, a gente não sabe, é uma coisa que fica sem resposta aqui para nós. Enfim, então, quando ele diz o seguinte, olha, eu vou ficar prestando atenção no meu tio, então se ele se alterar, eu já sei que o espectro falou era verdade e ele realmente não é um assassino. E é o que acontece. É quando a peça está lá sendo encenada, o rei Cláudio, então, fica em pânico por saber que alguém já sabia o que ele tinha feito. Ele pede na hora que a peça seja interrompida e ele se retira. O Hamlet fica prestando atenção nas coisas que estão acontecendo. O rei Cláudio vai a uma capela, se ajoelha e começa a conversar com Deus. Só que o que é interessante a respeito desse momento, e aí a gente tem que entender um conceito chamado ironia dramática. O que é a ironia dramática? É algo que acontece na ação ali, que está sendo encenada, que os personagens ou um personagem não sabe, a plateia sabe, mas o personagem não sabe. Então, é exatamente isso que vai acontecer nesse momento. O Cláudio tá lá rezando, de joelhos, falando o seguinte, olha, esse crime que eu cometi, clama aos céus, um crime contra o próprio irmão. Eu sou um fratricida e regicida. Matei, além de ser o meu irmão, era o meu rei, para que eu pudesse tomar aquilo que era dele. Né? No caso, a coroa e a rainha. Né? E o que vai acontecer? Ele vai dizer o seguinte,
Se eu fosse uma pessoa melhor, eu tô falando aqui com as minhas palavras, tá? Se eu fosse uma pessoa melhor, eu me arrependeria dos meus atos. Mas para que eu me arrependa, eu preciso abrir mão daquilo que eu conquistei com esse ato. E eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão da coroa, eu não vou abrir mão da rainha. Então, isso aqui que eu tô fazendo é em vão. Essa oração aqui não serve de nada. Por quê? Porque não há arrependimento, não há remorso, não há nada. Ele encerra essa fala dele dizendo o seguinte, ó, voa a palavra, a ideia jaz no chão. Palavras ocas nunca aos céus irão. Ou seja, o que o Cláudio está falando aqui são palavras ocas. Só que o Hamlet, quando vê aquela cena, vê o quê? O tio ajoelhado, rezando, e ele pensa o seguinte, primeiro ele pensa, bom, chegou a hora de matar, agora é a hora, ele tá ali indefeso, não tem ninguém olhando, tá, a hora certa, até desembainha a espada, só que ele pensa o seguinte, não vou matar ele agora não, por quê? Porque ele tá rezando, ele vai direto pro céu quando eu matar ele não deu essa opção pro meu pai, isso é até uma coisa que o fantasma do rei se queixa, olha, eu fui assassinado, não tive tempo de me confessar, não tive tempo de expiar os meus pecados. Então a gente entende, né, ali que ele está vagando como um fantasma justamente porque ele não teve esse crédito, vamos dizer assim. E ele não quer que o tio, o assassino do pai, tenha o privilégio de ser salvo, enquanto quando ele matou o pai dele, ele não deu essa vantagem para ele. Só que o que o Hamlet não sabe, e nós sabemos, é que o Cláudio tá se arrependendo de coisíssima nenhuma. Talvez se o Hamlet matasse ele ali, ele iria direto para o inferno. Bem, mais uma vez o Hamlet volta atrás, não comete o ato, ele é chamado ao quarto da mãe, tá lá conversando com a mãe, ele tá lá explicando para a mãe que ele não é louco coisa nenhuma, porque ele tem se fingido de louco para poder sondar ali a corte, uma corte extremamente corrupta, uma corte cheia de vícios, bebedeira, pessoas que espionam as outras, pessoas fingidas, façantes, aduladoras. Então ele tá ali meio que disfarçado de louco para ele poder olhar a situação e ele ver assim, quem é que tá do lado do rei? Quem é que tá do lado do meu pai? Com quem eu posso contar? Quem foi que esteve junto nesse crime? Então ele tá ali, né, se disfarçando meio de maluco. E o que é interessante é que o seguinte, o Hamlet, ele tinha uma namorada chamada Ofélia, que era filha do conselheiro do rei. Ofélia e Laertes eram irmãos, filhos de Polônio. E Polônio era um desses caras que ficava o tempo todo ali, atrás da porta, escutando conversas, levando e trazendo as histórias. Ele era um forte aliado do rei Cláudio. E aí, ele usa, inclusive, a própria filha Ofélia contra o Hamlet para tentar descobrir alguma coisa. E a pobre Ofélia era uma menina ingênua, inocente. Ela foi criada ali para obedecer ao pai. Ela não questionava as ordens do pai. Então, até um momento aqui na peça em que ele e o irmão, né, o Laertes, chegam para ela e dizem o seguinte, olha, não cai na lábia do Hamlet, ele é príncipe, você não é nada. Ele humilha a pobre menina. Você não é nada, o futuro, o casamento dele, quem vai dizer é a Dinamarca. Eles não vão deixar ele se casar com você. Então, ele diz aí que te ama, que tá apaixonado, etc. Mas isso é só papo, não entregue para ele o seu bem mais precioso. Se é que vocês me entendem, né? Só que parece, e a gente vai ter aqui alguns indícios disso, que Ofélia já tinha entregado seu bem mais precioso, que ela amava Hamlet, só que Ofélia tinha uma fidelidade cega à família. Então, quando o pai diz, olha, se afaste dele, ela, infelizmente, se afasta dele. E aí a gente tem um Polônio deduzindo que a loucura de Hamlet por causa
desse desprezo que a Ofélia lhe causou. E aí ele vai dizer, essa dor aí é de amor. E ele, né, não era de amor. A mim me parece que Hamlet não amava a Ofélia. Não amava a Ofélia. A Ofélia, ela vai ter um dos finais mais tristes que eu li até então de Shakespeare. Eu fiquei extremamente comovida com o final de Ofélia. Me tocou muito o coração a história dessa menina. Ela aparece muito pouco na peça, mas quando ela aparece, ela se sobressai na história. E eu acho interessante Shakespeare ter colocado, talvez, a única personagem nessa história que seja inteiramente sem nenhum tipo de vício, sem nenhum tipo de coisa moralmente duvidável, sabe? Então, a gente encontra aqui esse Hamlet que percebe que a Ofélia está sendo usada, ele a despreza também da pior forma, né? Diz para ela ir para um convento, porque não existem mulheres honestas. A gente tem um Hamlet até bem misógino nessa peça. E ela, e o que é interessante, porque assim, a palavra em inglês aqui que é utilizada também pode ser utilizada para prostíbulo. Então, ela é altamente humilhada pelo Hamlet. E acontece que o Polônio fica ali de olho no Hamlet, e ele vai ao quarto da rainha, fica escondido atrás de uma tapeçaria. Quando Hamlet vai conversar com a mãe para dizer que ele não tá louco, inclusive que ele sabe tudo o que aconteceu, inclusive o crime que foi cometido contra o pai dele, o Polônio se mexe atrás da tapeçaria, e aí o Hamlet, pensando que é o tio, mata o Polônio. E aí vai começar, gente, uma série assim, ó, feito um dominó de tragédias nessa peça. O primeiro problema aqui que Hamlet vai enfrentar, no caso, foi esse assassinato de Polônio. O tio fica extremamente chocado com essa ação, manda para a Inglaterra junto com 2 amigos de colégio de Hamlet, 2 amigos de infância que são, no caso, fiéis ao rei Cláudio. Junto com esses amigos vai uma carta para o rei da Inglaterra, pedindo que, quando eles chegarem lá, ele mate o Hamlet. O Hamlet, uma noite, no navio, acorda de madrugada, mexe nas bolsas desses caras, encontra a carta. Quando ele abre a carta, ele vê o que o tio fez. Ele substitui a carta, dizendo para o rei que, na verdade, quem deve morrer são os 2 mensageiros. Substitui a carta e volta para a Dinamarca. Quando ele chega de volta à Dinamarca, ele passa em frente ao cemitério, ele está junto com Horácio, ele pede que Horácio vá encontrá-lo, né, no seu retorno. Ele está junto com Horácio. Quando ele passa em frente ao cemitério, ele vê que os coveiros estão preparando uma cova. E ao prepararem essa cova, eles estão desenterrando outros esqueletos, né? É como se estivessem exumando outros corpos. E aí é aí que acontece a famosa cena de Hamlet segurando a caveira. Só que ele não disse ser ou não ser a questão, gente. Ser ou não ser a questão é em outro momento da peça, anterior, bem anterior a essa cena. Muita gente associa a cena da caveira ao Solilóquio Ser ou Não Ser, mas não é nesse momento. Ele vai encontrar, né, ele vai perguntar aos coveiros de quem são aqueles corpos, e aí o coveiro vai dizer que um deles é o Yorick, o bobo da corte, e o Hamlet vai dizer, eu sei quem é o Yorick. Yorick ele me carregava nos ombros quando eu era criança. E aí ele vai fazer uma grande observação a Horácio a respeito da brevidade da vida e de que como no final da vida, no caso ali, né, aqueles esqueletos ali, aquele crânio ali na mão dele, representam o fim de toda a espécie humana. Ele vai falar assim, Horácio, Alexandre terminou assim, e o Horácio certamente Júlio César também, sim. E aqui na minha mão está um bobo da corte, ou seja,
A morte iguala todos nós. A morte iguala todos nós, né? Do mais rico ao mais pobre, depois ali que acaba tudo, né? Todos são iguais, né? Então ele até começa esse diálogo segurando aí o crânio do Yorick, dizendo assim: ai, ai, pobre Yorick, eu conheci Horácio, um tipo de infinita graça e da mais excelente fantasia. Carregou-me nas suas costas mais de 1000 vezes, e agora como é horrível imaginar essas coisas. Aperta minha garganta ao pensar nisso. Aqui ficavam os lábios que eu beijei nem sei quantas vezes. Onde estão agora os teus gracejos, as tuas cabriolas, as tuas canções? Daí ele vai continuar até que vem um cortejo e ele diz assim: olha, aquele cortejo é muito simples, parece de um suicida. E quando o cortejo se aproxima, ele reconhece. Vem a mãe, vem o rei, vem Laertes, e aí ele entende que aquele cortejo é o cortejo de Ofélia. Ele fica muito abalado com a morte de Ofélia. E eu acho, assim, que por mais que ele tenha desprezado Ofélia, por mais que ele tenha a humilhado, nesse momento em que ele se depara com Ofélia morta, talvez seja o primeiro momento em que a gente encontra um Hamlet profundamente comovido, a palavra não seria comovido, mas talvez com remorso dos seus atos. Ele foi um homem que foi agindo sem pensar nas consequências, nas pessoas em quem ele estava atingindo com os seus atos. Então, quando ele vê Ofélia ali, ele fica muito perturbado, mas talvez seja a morte de Ofélia que definitivamente consiga virar a chave dele. O irmão de Ofélia está muito indignado com ele, primeiro porque ele matou o pai dele, segundo porque a irmã enlouqueceu. A gente tem uma cena de uma Ofélia que perdeu totalmente a razão, e aí sim a gente tem uma loucura real aqui. Ela foi ao rio pegar algumas flores, ela subiu num galho, e o galho quebrou, ela caiu no rio e lá ela ficou. É como se ela não tivesse mais força para reagir àquela situação, né? Ela ainda flutuou, porque é uma cena até descrita muito bonita. Inclusive, tem várias representações artísticas dessa morte de Ofélia. Então, o vestido dela ainda abriu e flutuou no rio, e ela ficou lá flutuando ao redor das flores que ela estava com ela. Mas depois que ela encharcou, ela afundou e então ela morreu. Então a gente tem aqui uma discussão, os coveiros estão nessa discussão quando Hamlet chega, dizendo o seguinte: olha, se ela não fosse nobre, ela não teria todo esse aparato aqui para lhe sepultar, porque os suicidas eles tinham uma ausência de ritual, eles eram enterrados fora do Campo Santo. Os judeus ainda hoje agem dessa forma. Então, ela teve um tipo de indulgência, vamos dizer assim, da igreja, porque a morte dela ficou assim meio confusa. Foi um acidente? Foi um suicídio? Né? Os coveiros dizem que foi suicídio. A rainha, quando ela vai relatar o que aconteceu, diz que foi um acidente. Então a gente fica também sem essa resposta nessa peça. Mais uma pergunta sem resposta: como a Ofélia morreu? Mas ele observa, ela está sendo enterrada com menos cerimônia do que uma pessoa cristã que morreu naturalmente, vamos dizer assim. Então, ele começa a brigar com Laertes ali mesmo na cova de Ofélia, e ele diz o seguinte: olha, eu me perdoe, eu não queria ter ofendido você. E ele continua dizendo: olha, você matou meu pai, você fez a minha irmã enlouquecer, perdeu a razão, então você é o culpado de tudo isso. E ele disse: olha, me perdoe, eu não estava em mim, olha só. Eu não estava em mim quando isso aconteceu. A rainha e o rei tentam apartar a situação, mas o rei Cláudio vê ali uma situação excelente. Ele diz: olha, meu plano inicial de mandar ele para a Inglaterra e ser morto lá não deu certo, mas agora vai dar certo. Ele então incita o Laertes a chamar Hamlet para um duelo. Nesse duelo, ele envenena a ponta da espada e ele diz o seguinte: olha, não tem quem resista a esse veneno, não tem quem resista. Qualquer cortezinho aqui com essa ponta envenenada vai matar em questão de algum tempo a pessoa, não se preocupe. E aí eles começam esse duelo para garantir o plano C.
o rei Cláudio também coloca veneno no vinho, numa taça de vinho, e eles estão lá lutando, Laertes e Hamlet, enquanto o rei e a rainha estão assistindo. A rainha, por acidente, pega a taça, bebe e morre. O Laertes consegue ferir o Hamlet, só que na briga eles trocam as espadas e o Hamlet também fere o Laertes. Quando o Laertes percebe que vai morrer, que foi ferido de morte, ele diz para o Hamlet, olha, você também vai morrer, isso tudo foi plano do rei. Quando ele vê a mãe dele também está morrendo, quando ele percebe tudo aquilo que aconteceu, ele força o Cláudio também a beber o próprio veneno. E então, né, todos ali morrem. Morre Hamlet, morre Laertes, morre rainha, morre o rei. E a gente vai então ter, né, esse desfecho trágico. As últimas palavras de Hamlet são: o resto é silêncio. Que é muito interessante, porque é um personagem que passa a peça inteira falando muito. Mas quando a gente chega ao último ato, que é o ato em que tudo isso é concluído, o ato 5, o que a gente vai encontrar é um Hamlet que tá falando menos, né? Ele deixou todos os solilóquios ao longo dos outros atos, são 7 solilóquios de Hamlet, inclusive o mais famoso, Ser ou Não Ser, que é um grande discurso a respeito do sentido da vida. A gente tem um Hamlet profundamente triste, a gente tem um Hamlet melancólico, sisudo, amargurado, e ele vai, né, nesse solilóquio Ser ou Não Ser, ele vai discutir a respeito do sentido da vida, se vale a pena ficar vivo, se tudo isso que se enfrenta na mente, principalmente, vale a pena. O Hamlet ele era um homem muito mais de sentimentos e palavras do que de ações. Então ele vai dizer o seguinte: eu sou um covarde, eu preciso fazer algo que a minha consciência me acusa de fazer, embora ninguém vai me acusar de estar fazendo isso porque foi uma vingança, mas a minha consciência me acusa disso. Será que o que eu tenho que fazer é certo? Será que isso é justo? Será que é moralmente aceito? Porque eu. Tem um momento na peça que ele diz assim: que destino é esse que me foi imposto de ser eu que terei que consertar as coisas erradas do mundo, né? Então ele diz assim: meu Deus, porque eu, logo eu, né? Então ele sai desse primeiro estágio inicial até esse final em que ele, então, depois da morte de Ofélia, ele se enche dessa coragem e ele sabe aquilo que ele precisa fazer. Ele vai lá e faz o que precisa ser feito, mas em seguida ele morre também. Então, a peça se encerra com Fortinbras, que era o filho do príncipe da Noruega, que tinha sido assassinado pelo pai de Hamlet. Então a gente tem aí uma segunda vingança acontecendo nas bordas dessa história. Fortinbras invade a Dinamarca e sabe-se que Hamlet tinha um certo respeito por Fortinbras, por ser um homem que fazia o que ele não teve coragem de fazer, que era vingar a morte do próprio pai, retomar aquilo que tinha sido perdido em guerra. Fortinbras invade a sala do trono, vai lá, né, vê todos aqueles mortos, pergunta o que aconteceu e Horácio, que sobreviveu àquela matança toda, vai contar-lhe a história. Então, a gente entende, né, nas entrelinhas que agora Fortinbras vai ser o novo rei da Dinamarca e a peça se encerra com os corpos sendo retirados para os seus funerais. Então, a gente tem aqui uma peça, gente, cheia, lotada de camadas, de coisas a serem lidas e relidas e vistas e investigadas. É uma peça que, na minha opinião, ela é quase que inesgotável. Tem muita coisa a se falar sobre Hamlet, muita coisa a se ponderar sobre Hamlet. Confesso para vocês que não foi uma das minhas peças preferidas ainda, Júlio César e Otelo, e talvez Macbeth. Acho que essas três estão aí como as minhas preferidas. Ainda tenho muita peça de Shakespeare para ler, então, por enquanto, eu estou escolhendo essas três, mas eu não posso negar que Hamlet é, sim, uma grande peça, grande em todos os sentidos. Ela é a maior peça de Shakespeare, com quase 4.500 versos.
é a peça que talvez tenha mais interpretações, mais comentários. É uma peça muito grandiloquente, se fala muito. Eu disse para vocês, são 7 solilóquios, o Hamlet fala demais, é um tagarela esse Hamlet. Então a gente tem muito assunto, eu posso fazer um vídeo só sobre a Ofélia, só sobre os subtemas dessa peça, que a gente não esgotaria esse assunto. Então, mais uma vez, eu convido vocês que querem se aprofundar em Hamlet, participem. Aliás, né, nem participar porque já encerrou, né, o nosso mês já acabou agora, mas vocês podem depois adquirir essa peça junto com o semestre completo ou com o ano completo do ano literário ano 1, e também, mais uma vez, estendendo o convite para vocês participarem junto conosco do ano literário ano 2. Então, essa aqui é a nossa resenha de Hamlet. Eu li nessas 2 traduções, a tradução aqui da Bárbara Eliodora, desse box, e a tradução do Lawrence Flores Pereira, aqui da Penguin Companhia. Fiz aí uma leitura em ambos, aproveitei bastante as notas do Lawrence aqui nessa versão da Penguin, que é bem completa, é muito interessante, gostei demais das notas, dos comentários do Lawrence, que tem verdadeiras aulas nesses comentários aqui, dessas notas que ele coloca nesse texto, muitíssimo interessante. Convido todos vocês a lerem mais Shakespeare, participarem do ano literário e não esqueçam de seguir o canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu like, seu comentário. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário, eu vou procurar responder a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais.